Olá, boa tarde. Eu sou Denise Lauria. Estamos aqui mais uma vez no novo horário para as lives do Bem de Ser, né? Nesse horário de 16 horas e 16 minutos das quartas-feiras. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante dentro das terapias, né, complementares, que é a terapia floral, o bem que vem das flores. E também muito interessante, e para mim uma grande alegria receber a Maria Cristina Cabral, que além de ser minha amiga querida de longa data, é também a minha terapeuta de florais, né, terapeuta reikiana, né, e com quem a gente às vezes trava algumas conversas importantes com relação às terapias complementares. E a Cristina teve uma participação importante na formação, né, do Espaço.1. Ela esteve sempre presente conosco nessa formação, elaboração, e também ela coordena, né, as terapias, faz também a coordenação dos ambulatórios, que neste momento estão paralisados, aguardando a retomada, né? E a Cris, ela tem uma formação bastante ampla. Eu estou vendo que a Cris já está chegando, eu vou convidá-la para entrar. Dificuldade de falar Maria Cristina Cabral, então eu vou chamá-la como de costume, Cris. E oi, querida, seja bem-vinda. Oi! Trocamos de lugar. Hoje trocamos. Bom, saiu Tudo daqui bem? dessa condição de mediadora. Eu estava te apresentando, Cris, falando assim desse nosso contato há muito tempo e também da sua importância na formação do Espaço.1, que acabou de completar 2 anos. Né? A Cris Sim. está junto e participou de todas as etapas de arrumação, até da energia, né? Onde colocar cada elemento com Feng Shui. Me corrija o nome, eu sei que eu falo sempre errado. E eu Não. queria, na verdade, embora eu não falei, mas a Cris é terapeuta floral, é reikiana, tem Feng Shui, enfim, ela vai dizer direitinho, radiestesia e também cristaloterapeuta. Mas, assim, falar isso tudo é pouco. Eu acho que a Cris, eu gostaria muito, Cris, que você começasse essa live. Então, a gente está tão feliz de estar acontecendo. Falando um pouquinho de você, dessa sua trajetória, né? Quer dizer, a gente se conheceu, nós éramos muito novas, né? A gente Sim. talvez naquela época não imaginasse que eu fosse ser instrutora de yoga, né? E que você fosse ser terapeuta de tantas áreas, né? E Sim, também verdade. você trilhou uma outra formação, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória e até desse interesse seu por tantas terapias, e aí entrasse mais especificamente nos florais. Bem, a minha formação acadêmica, eu sou bibliotecária, né? E durante muito tempo eu não trabalhei como bibliotecária, infelizmente, é uma coisa que eu sinto muito. Eu trabalhava no sistema financeiro. E isso, de alguma maneira, me acarretou muitas preocupações, eu fiquei doente, e eu comecei a fazer alguns cursos, pelo fato de eu ter ficado afastada, né, de licença por contas de doenças ocupacionais. Eu comecei a fazer alguns cursos nessa área. O primeiro curso que eu fiz foi de Feng Shui, na realidade Feng Shui, né? Feng Foi o Shui, Feng primeiro Shui. Feng Shui. Foi o primeiro curso que eu fiz de Feng Shui, ficava trabalhando como Feng Shui, era Feng Shui e radiestesia. Depois eu me aprofundei um pouco mais em radiestesia, né? E aí em 2015, 2014, eu resolvi ser terapeuta floral. Eu vi uma propaganda, eu achei aquilo tão interessante, porque numa desses meus afastamentos de trabalho, uma enfermeira me passou um floral, sabe? Você Foi assim que recebeu o atendimento de floral.
foi o meu primeiro contato. Eu tomei um floral emergencial. Foi o primeiro contato que eu tive com floral. E aquilo me fez bem. E aí, quando eu vi aquele anúncio, eu achei assim, muito interessante, né? Eu falei, nossa, terapia floral. E eu sempre gostei de flores. Flores é uma coisa que permeou a minha vida sempre. Aí eu resolvi fazer. E eu comecei, de repente, até pelo lado errado. Porque geralmente quando você começa uma formação de terapeuta floral, você começa pelo básico, que é o bar. Eu não comecei pelo bar, eu comecei pelo sistema da Califórnia. E às vezes eu ficava até boiando, né? Quando a terapeuta, a professora falava alguma coisa, eu não sabia nada do sistema bar. Mas aí a gente vai estudando e vai se aprimorando. Depois eu fiz outros sistemas, depois eu fiz mais um curso de radiestesia, né? E por último, virei reikiana, né? Virei reikiana, fiz até um mestrado de reiki. E por último, fiz o curso agora de cristaloterapia, que eu sempre gostei muito. Mas a minha intenção sempre foi juntar isso tudo até por conta do Feng Shui. Porque eu falava assim, eu harmonizo a casa, né? Então agora eu quero harmonizar as pessoas. E a terapia floral não deixa de ser isso. Exatamente. Ô, Cris, eu queria aproveitar que você falou do Feng Shui Uhum. e dizer, comunicar, divulgar, né, um trabalho bonito que a Cris começou agora, recente, tem 2, 3 semanas, Dicas Bem de Ser, que acontece nas Sim. segundas-feiras, às 9 horas da manhã. É assim, uma pílula Rapidinho. de informação. E ela elegeu o mês de agosto, que é o mês inaugural desse projeto, né? Para falar ela vai falar das terapias diversas, e ela elegeu o Feng Shui e a cozinha, que é um lugar assim que é difícil. Eu falo com ela, olha, eu adoro uma cozinha, eu não cozinho, eu gosto de comer, eu gosto de receber pessoas que ela diz que está tudo errado. Depois ela tem que fazer ela tem que fazer uma live só de Feng Shui, merece. Sim, e ela diz, vamos tudo falar. errado, não vou comer na cozinha, mas eu gosto, adoro receber na cozinha. E ela está dando essas dicas, né, para a gente ajustar exatamente isso, harmonizar a nossa cozinha. Então, fica aí o convite, né, Cris? Toda segunda-feira. Mas minutinhos, 5 pílulas mesmo. Sim. Elas estão acontecendo nas segundas, às 9 da manhã, mas elas ficam no IGTV e ficam também no nosso site, no nosso site, fica, e no YouTube, Yoga Bem do Ser. Então, fica esse convite, né, para vocês acompanharem esse trabalho bonito que a Cris tem feito, assim, né, trazendo essas informações tão boas. E aí, Cris, assim, embora já tenha recebido floral, você já me atendeu momentos que eu estive bem, bem mal, né, porque o importante, eu acho que o ser humano, ele se observar e perceber que ele precisa de ajuda, né? Que ele precisa de um cuidado, que alguma parte do corpo, ou várias, pedem uma atenção. Isso talvez até pela minha vivência de tantos anos na prática de yoga como instrutora, eu aprendi, eu observo, eu sei, reconheço. E você, como minha amiga e terapeuta, me alertava, Denise, deixa eu te aplicar o reiki, vamos passar um floral. Então, assim, eu já vivenciei isso do outro lado, né? Mas eu acho assim, eu mesma, confesso, me senti bem melhor, mas eu confesso que eu não entendo bem, né? Assim, como é que pode, né? Exatamente, como é que pode haver essa interação entre as flores, né? Lógico, terapia floral diz respeito às flores, e o ser humano, né? Como é que pode fazer bem para o ser humano, além do perfume, além do aspecto emocional e lúdico e até, né, essa sensação boa de ver as flores, a beleza, que traz, né, uma certa alegria,
quietude, mas existe algo mais? A gente ingere, né? Fala um pouquinho disso, eu acho que para o público que pode ser leigo, né? Como eu. Sim, eu sei que aqui tem algumas pessoas que são amigas minhas que são terapeutas florais. Eu já vi que já entraram Sejam aqui. bem-vindas, sejam bem-vindas. E É, que está aberto então, também a perguntas. Eu fico aqui acompanhando a Cris, mas eu estou atenta, vou anotar, e numa brecha da fala da Cris eu encaminho as perguntas, caso ela não veja. bem, Denise, as flores sempre estiveram junto com os seres humanos, né? Desde das primeiras civilizações. É, e as flores foram descobertos que algumas civilizações já usavam as flores para cura específicas, né? E a gente tem também, por exemplo, o povo oriental, eles usam muito as flores até para uso de chás, né? Então nós já começamos falar de flores com o uso delas, não só pelos povos primitivos, né? Que foram descobertas cavernas mostrando que esses povos utilizavam de alguma maneira as flores para suas curas, como a gente sabe que os orientais usam muito, né, as flores para infusão, para chá. Então, esse já é um contato que o ser humano tem com as flores. É um primeiro contato que já vem de Há muito tempo. registro, né, de que isso já Sim, a acontecia, registro. Sim, talvez não de forma sim. científica, mas Sim, empírica, ou da claro, experimentação. Sim, claro. Esse é o grande começo da terapia floral. E o pai da terapia floral é o Dr. Eduardo Bach. Ele é um Por isso que você médico. falou até, eu ia, também vou querer entender, você fala de sistemas, eu já ouvi por você, Califórnia, Bar, e aí eu vou te pedir também, mas o primeiro sistema, esse é o termo, me parece, Sim, foi promovido pelo professor Bar, é sim. isso? Ele era um médico inglês, ele era um infectologista, ele era um médico homeopata, tá? E ele era Mais ou uma menos pessoa que muito. época, Cris? Mais ou menos que Isso época? foi, isso foi nos inícios dos anos 30. Ah, tá. A história do Dr. Bach, eu não vou me estender muito aqui, mesmo também porque as minhas amigas aqui conhecem, né? Mas ele foi um menino que os pais dele tinham tipo uma empresa, né? Não sei mais ou menos como é que a gente pode dizer pelaquela época. E o pai queria que ele trabalhasse tudo, mas ele não tinha aquela vontade. E ele conseguiu se tornar médico. E atendendo várias pessoas, ele via que duas pessoas com a mesma doença, tomando o mesmo remédio, uma ficava curada e a outra não. Então ele começou a perceber que existia alguma coisa por trás disso, dessa doença. Então, nós terapeutas, nós dizemos que nós não tratamos a doença, nós tratamos a causa. Porque toda doença tem uma causa. E geralmente essa causa vem ligada também a uma emoção. Né? Hoje em dia nós temos aprendido muito, até pela metafísica, que as doenças têm uma causa. Né? Você relaciona o medo aos rins, a tristeza ao pulmão. Isso é muito, hoje em dia se relaciona muito isso. Então o Dr. Bach, ele começou a ver, a ficar muito triste vendo o caminho que as coisas iam, de ficar dando remédio assim para as pessoas que não dava certo. Ele começou a pesquisar, ele se afastou um pouco
desse mundo médico. Ele também foi muito perseguido, né? Porque as pessoas não aceitavam esse tipo de terapia, né? Ele se afastou de Londres, né? Foi morar afastado, e aí que ele começou a pesquisar as flores. Ele começou a ver que determinadas flores, por onde ele passava, causavam algum tipo de sensação, de sentimento para ele. Então foi assim que ele começou a pesquisa mais aprofundada. O Dr. Bach, ele criou 38 essências, né? E ele morreu aos 50 anos, em 1936. Ele morreu com 50 anos, ele morreu jovem. 50 anos. E foi uma coisa assim, muito diferente, porque ele foi diagnosticado com uma doença assim no início, e disseram para ele, os colegas médicos dele, né, disseram para ele que ele tinha pouco tempo de vida. E aí, com essa coisa de pouco tempo de vida, ele resolveu se jogar no trabalho, né? Trabalhou muito, 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 e esse tempo de vida aumentou. E ele fez 38 essências florais, né? A mais conhecida de todas, que todo mundo conhece, é o Rescue, Emergencial, Five Flowers, porque são várias empresas, né? É a mesma fórmula, mas com nomes diferentes. O Rescue é aquele floral que você toma, a gente chama de SOS. É quando você tem um problema muito grande ali naquela hora, alguém está passando mal, alguém perdeu um ente querido, e aí você dá um rescue para ela, né, um emergencial, que isso estabiliza a pessoa, até a pessoa poder procurar um médico. Entendo, quer dizer, então seria uma indicação das pessoas, tem, lógico que é preciso fazer uma anamnese, haver uma consulta com um terapeuta, mas assim, a princípio seria uma fórmula indicada para as pessoas que estão em tratamento, que têm assim como existem algumas fórmulas da homeopatia também, né? Isso, que é um requeijinho, me lembro com meus filhos, eu tratava com homeopatia e tinha que ter aquelas remedinhos assim, para febre, para isso, para aquilo, que às vezes acontecia no meio da noite, e você mesmo não se automedicava, mas você já tinha uma orientação de uso, a dosagem, tudo direitinho. Né? Estou entendendo dessa forma. Eu sempre aconselho as minhas amigas que não são terapeutas que sempre tenham um vidrinho de resco em casa. Porque você sempre tem um aborrecimento, alguma coisa, então a gente sempre tem um vidrinho de resco em casa, que o resco sempre traz um conforto. Entendeu? Entendi. É isso. Agora, você fala dos sistemas, né? Quer dizer, me lembro muito, e agora eu estou entendendo, que são mais de 2 sistemas. Para mim, como você sempre falou do Bahia e Califórnia, mas agora você fala que tem outros. Né? Você podia explicar? E por que essa diferença? Né? São escolas, enfim. Olha, a partir dos anos 70, apareceram muitos pesquisadores, né? E aqui e no mundo existem muitos sistemas florais. Nós temos sistemas florais na América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Eu não vou nem citar os nomes, porque eu só vou dizer os países, tá? Porque são muitos sistemas e a gente acaba sempre esquecendo. Nos Estados Unidos e no Canadá existem sistemas florais. Na Europa, além da Inglaterra, tem sistema floral na Holanda e na França. Existe sistema floral no Himalaia, sistema floral na Austrália. E aqui no Brasil, nós somos privilegiados por conta da nossa flora. Nós temos uma imensidão de sistemas florais. Tá? Eu posso citar para você, talvez, os primeiros, né? Que são assim, ó, eu mesmo trabalho com Saint Germain, que é um sistema floral brasileiro. Existe o Floral de Minas, existe as Filhas de Gaia, existe o Araretama, existe Agnes,
Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Mas, Eu acho que Cris, são muitos. isso seria o quê? Desculpa, até para eu entender, eu estou assim, como leiga mesmo. Isso são escolas, é como se fossem laboratórios, fabricando fórmulas distintas, com pequenas diferenças, para ver Sim, similaridade. sim, sim, sim. É, são pesquisadores, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com o floral da Califórnia e existe o floral do Alasca. Existem flores da Califórnia que também tem no sistema do Alasca, mas dependendo da pessoa que sintonizou o sistema floral, elas muitas das vezes elas fazem tratam coisas diferentes, entendeu? A flor é a mesma, mas servem para emoções, para outras possibilidades. Porque, como eu falei, o floral ele trata emoções que chegam até o físico. Ele não trata a doença, ele trata a causa da doença que chegou, né, até o teu corpo físico. Então, os sistemas florais seriam mais ou menos isso. Deu para entender, mas Deu para situar. Então, é interessante saber que no Brasil tem sistemas florais e não há nenhuma, por exemplo, para você indicar, orientar o uso deste ou daquele, você tem que ter uma formação específica ou você é terapeuta sim, floral? Cada um desses sistemas exige uma formação específica. Isso eu acho são, sim, interessante, porque nem todo sim, mundo é terapeuta e às vezes a pessoa, é, é, vamos dizer assim, está escutando e fica interessado, né? Ou até já saber que é possível, né? Como é que é uma sim. formação dessa? Isso assim, não sei nem se você estava programada a falar, mas está me dando interesse Não, pode de perguntar. te perguntar, até como assistindo a sua explanação, uma pessoa que se interessa, né? Ela foi atendida por você e se interessa em aprender até para poder compartilhar, né? Eu acho que o que eu sinto dos terapeutas e até dos instrutores de yoga, que são primo-irmãos, né? Uhum. É, é que a gente busca muito compartilhar coisas boas que acontecem com a gente, né? Eu também Sim, sim, eu pensei verdade. em fazer formação de yoga quando eu me dei conta o quanto yoga me fazia bem. E aí eu estou entendendo que para você foi o mesmo percurso dentro dos Sim, florais, né? Quer é, dizer, talvez já dentro dos florais você foi tomando conhecimento e contato com outras terapias que vão se complementando. Isso eu acho muito bonito, porque uma pessoa que te procura, ela pode te procurar por um floral e você tem lá as ferramentas, né? Você tem outras outras ferramentas ferramentas para para tratar. agregar ao seu atendimento, que às vezes são Sim, até mais oportunas e adequadas para aquela situação, sim, né? Quer dizer, eu estou verdade. colocando, se eu falar alguma coisa errada, você me Não, corrige. não, tá E, certo. outra coisa também que eu queria te perguntar, primeiro essa questão da formação, né? Quer dizer, Sim, cada sistema é uma formação diferente, é isso? sim. Cada sistema é uma formação diferente. Nós, terapeutas florais, por exemplo, se você escolhe para fazer uma formação em bar, você não faz uma formação num final de semana. Não é assim. Você precisa de não sei quantas horas de estudo, né, de aprendizado, de aula, para você Sim. se tornar uma terapeuta floral. E no caso de se você quiser dar aula, existe uma formação muito mais intensa ainda. Entendo. E nós temos também o curso de pós-graduação em terapia floral, que Para aí aprofundar, abrange né, os conhecimentos. aprofundado. Aí você Mas estuda todos os sistemas. isso dentro de cada sistema, Cris? Assim, isso dentro de cada Todo, sistema? Ou todos você os, pode todos, ser um terapeuta floral e trabalhar. Eu sei que você já se apresentou nesse sentido.
Você começou com Sim, Califórnia, e até você disse, eu sim, comecei numa ordem inversa, porque eu estou entendendo que se foi, começou com bar, talvez seja a base, a sim, origem de tudo, e a partir daí sim, sim. foram surgindo outros, né? Quer dizer, Isso. mas isso não chega a ser um prejuízo, né? Quer dizer, é uma questão de Não, não. ordenação. Por exemplo, se você entrar hoje em dia em algumas farmácias de manipulação, elas têm uns folhetozinhos e existem fórmulas compostas, geralmente é de bar, né? Aí fórmula para insônia, uma fórmula para que mais? Menopausa, sempre tem uma formulazinha de bar e o folheto. Então, você que é uma pessoa leiga, você pode entrar na farmácia e falar assim, eu não estou dormindo bem, vou comprar esse floralzinho aqui que ele está dizendo que é para o sono. Vai te fazer dormir? Vai. Mas por que você está com insônia? Sim, é o que você falou, você tem uma causa, e isso Sim, possivelmente, né, pelo que você falou, e eu entendo assim, tem uma origem emocional, sim, né, que sim, fica, sim. é quase que tomar um analgésico, né? É. Você Você, vai sem uma consulta prévia, sem um olhar de terapeuta, sim. né? Você tem que saber por que você não está dormindo. Não é simplesmente você. É igual que você vai ao médico e você diz para o médico, doutor, eu não estou dormindo. Aí ele não pergunta para você por que você não está dormindo. Ele simplesmente vai passar um remédio para você dormir. Mas por que Sim. você não está dormindo? O que aconteceu para você deixar de dormir? Aí, É nesse como eu. sentido, né, Cris, eu que também já me tratei com homeopatia e meus filhos também optei por essa linha, eu acho que realmente faz sentido, né, o Dr. Bar ter sido médico o homeopata, né, e ter Sim, sim. desenvolvido a partir dessa visão, né, homeopática que, de uma certa forma, é um pouco mais holística, né? E normalmente os médicos homeopatas eles não se bastam pelo sintoma, né? Eles vão Não. tentar aprofundar o Da conhecimento. causa. O que Sim. está acontecendo? O que tem por trás? Tá, 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 tá. É. É É uma o, é outra o, é o estudo. leitura. É uma outra leitura. É a leitura do ser humano. A sensação que me dá é que é uma leitura É. mais humana, né? Que Sim, tem um olhar mais amplo para o ser na sua abrangência, né? Naquilo que não é sim, sim. só o físico. Eu estava até Não, lendo aqui na sua chamada, né, no texto que fala da medicina vibracional, né, que não sim, considera apenas o corpo físico, mas também os campos energéticos, sutis, simultâneos a este corpo, conhecido como corpo emocional, corpo astral, corpo etéreo, corpo mental, como corpo espiritual, né, e outros, sim, né? Quer dizer, na sim. verdade, ter esse entendimento. Em que ponto, Cris, até dentro dessa linha, já que a gente está falando eu entendo que a terapia floral uma terapia complementar, né? Ela Sim, entra. Eu não sei sim, se o SUS reconhece também dentro da. sim, sim, Ótimo, sim. A ótimo. terapia, Como a reiki, terapia né? floral a terapia floral é uma terapia complementar. Então, a gente entende de terapia complementar? Ela complementa, né, uma outra terapia. Seria fazendo uma analogia assim, a mesma coisa que você ir ao médico e no ortopedista. Você está com algum problema, o ortopedista te passa um remédio e não te passar para você ir no fisioterapeuta. Seria mais ou menos isso, entendeu? Você faz uma cirurgia no joelho, toma os remédios, mas não faz a fisioterapia. Seria mais ou menos essa analogia que eu estou fazendo. Então, a terapia floral, muitas das vezes, como a gente trata muito as emoções, geralmente quem vem para a gente é quem está vindo de um psicólogo, Ah, tá. de um psiquiatra. Às vezes, até um fonoaudiólogo.
Porque às vezes o problema de fala tá num problema emocional. Sim, sim. Cris, e como é que fica? Olha só que coisa, esse momento nosso, né? Ainda de pandemia, né? A gente está Sim, tendo uma flexibilização, até sim, aproveito para anunciar que a Cris, a Juliana, a Ju e a Mônica vão retornar, são três terapeutas que atuam no Espaço.on, estão retornando semana que vem as atividades presenciais com todo cuidado, atendimentos sim, individuais, né? sim, E veja, mas a gente, apesar desse retorno, né, dessa flexibilização natural tem que acontecer, a gente vive claro, um momento de pandemia, sim. né? O número de pessoas De que já vieram preocupação, de falecer, medo. e o quanto isso tem afetado emocionalmente, né, as pessoas em geral, e Sim, o sim, quanto muito. aí vem a minha pergunta, né, que dá margem a uma reflexão, aí até uma exposição sua, assim, como os florais podem auxiliar neste momento? A gente já teve lives, você tem acompanhado, e até porque você é a mentora e a mediadora oficial, eu estou aqui só te mediando, semana que vem você estará aqui com a Cedina, e você tem Cedina está acompanhado aí as vendo a lives? gente. Ah, pois é, Cedina está aqui, bem-vinda. E Beijo, Cedina. é isso aí. E aí, eu te pergunto, como tivemos uma live muito bonita com a Débora, né, psicóloga Sim, Débora, sim. falando da ansiedade, depressão desse momento, né, de pandemia. Assim, como é que os florais podem auxiliar nesse reequilíbrio, né? Já que a gente está falando assim de emocional, a gente está Sim. falando. Oi, Cedina, Sim. não estou olhando você agora. Como é que Mandando beijo. a gente pode, como é que você pode dizer que os florais podem auxiliar, né? Não necessariamente ansiedade, depressão, mas até na ansiedade e depressão também, que tem sido uma Sim, queixa corrente, né? sim. Bem, você mesmo falou aí pelo post do que a terapia floral é uma terapia vibracional. Sim. Como é que o floral ele age? O floral age por ressonância, tá? Ressonância vibratória agindo através do nosso corpo. Que nós somos energia, né? Nós temos a ressonância com as flores, né? Agindo no nosso corpo através de uma vibração no corpo energético. Tá dando para entender? Sim. Né? E sendo assim, o floral ele consegue atuar em todas as camadas do nosso corpo físico. Porque as flores trabalham em ressonância. É assim que o floral... eu me lembro, eu acho que a Cedina vai lembrar também, que a nossa professora, ela dizia que é como descascar uma cebola, até chegar naquele miolo. É assim que o floral atua. E aí, quando ele começa a atuar dessa maneira, ele equilibra o chakra, ele consegue fazer com que a gente se conecte com o nosso eu superior. Ele facilita o processo de cura e autocura. Entende? É assim que o floral atua. E você, eu não sei se você vai perguntar isso, mas o floral, ele não faz mal. Tem muita gente que tem medo, acha que floral é remédio. Não, Floral pois não é remédio. isso é interessante. Eu quero até te relatar uma coisa bem interessante, que a minha mãe teve um problema, até a mamãe está com 90, fez 91 agora. E ela teve um problema articular, ela tem artrose de joelhos e tal, e estava com muita dor. E ela foi numa ortopedista e deu uns florais para ela tomar. Ela deve ter Viu? formação, assim, Sim, talvez com até ela certeza. médica, não homeopata, mas que já tinha essa visão, Sim. e a mamãe ficou até bem aliviada, né? Porque
eu acho, assim, a questão das contraindicações, quer dizer, duas questões nesse sentido, sim, eu tenho interesse em saber se se existe restrição a algum público, né? Não, Alguma não. pessoa, às vezes dentro de se pode haver algum conflito de tratamento, mesmo dentro da psiquiatria, que às vezes são remédios mais pesados, né? E que às vezes as combinações, né? É muito comum quando a pessoa está em tratamento neurológico ou psicológico, haver esse cuidado, às vezes está tomando Sim, anti-inflamatório, enfim, antibiótico, e aí não pode haver certas combinações, né? combinações de... Não, Com remédios não, até simples e tal, corriqueiros, mas uma coisa pode anular a outra e tal. Então, eu te não. pergunto isso. Se existe alguma situação em que o floral é contraindicado, né? Ou se existe algum tratamento que o floral não vai atender, né? Porque eu estou entendendo que se a questão começa das emoções, né? Qualquer patologia, e a gente sabe que é Sim, assim, né? Mesmo aquelas sim, que a gente possa parecer mais físicas, né? Mais densas, sim, como os ossos, por exemplo, podem começar lá de uma fragilidade emocional que foi trazendo uma fraqueza, uma imunidade, enfim, uma vulnerabilidade maior nesse ou naquele aspecto, né? E a emoção está sim. por trás de tudo, né? E aí eu te pergunto, não há nenhuma Não, contraindicação e essa não. combinação, ela pode ser satisfatória. Outra coisa que também eu acho importante é sempre retratar nas questões terapêuticas, né? Não levar para o aspecto assim, eu vou começar a tomar floral, eu vou parar de tomar esse ou aquele remédio, né, Cris? Não, não, Porque, não. até porque existem remédios, Que medicamentos, você não possa. É. não pode Não, parar, de maneira. eles há Não. um desmame, né? Quer dizer, Isso. você vai saindo ou diminuindo, né, gradativamente, para você ficar isento dessa necessidade. E isso Sim, tudo é acompanhado e tal. Né? Quer dizer, sim. até que ponto há algum conflito entre o acompanhamento complementar de uma terapia floral e qualquer outro tipo de Não, tratamento. não, não há nenhum conflito. Porque quando nós fazemos uma fórmula floral, nós montamos um buquê floral para a pessoa, primeiro, quando a gente faz a anamnese, que a pessoa chega para a gente, nós começamos a conversar com a pessoa e a gente procura ir nos pontos principais de queixas. Porque às vezes a pessoa senta ali e desfia um rosário de queixas para você, né? Ah, eu estou sentindo, eu não durmo, eu sou ansiosa, eu estou com dor na minha coluna. É tudo físico. Sim. Geralmente a gente chega, eles chegam, algumas coisas são emocionais e outras coisas, ah, não, eu tenho uma dor na minha coluna, eu não estou dormindo direito, eu estou muito ansiosa, eu tenho uma dor de cabeça. Aí a pessoa começa a falar, fala. Aí você vai anotando tudo, aí você fala, tá bom, agora desses problemas aqui, quais que estão te incomodando mais? Porque às vezes você tratando um problema, você está tratando o outro. Entendeu? Porque, vamos Certo, supor, né? você fala, foi como eu falei, você está com insônia. Por que você está com insônia? Às vezes, aquela insônia te traz a dor de cabeça. E qual foi a causa da insônia? A causa da sua dor de cabeça pode ser a mesma causa da tua insônia. Entende? Quando você falou assim, a sua mãe foi no ortopedista, ele passou um remédio. Aí, Floral, eu pela não. metafísica, pela metafísica a gente fala assim, por que, que a pessoa tem um problema de coluna? Por que, que a pessoa tem, como é que é o nome? Agora eu esqueci.
Mas um problema de coluna. Problema de coluna, quando você tem um problema ósseo, dizem que a pessoa não sai do lugar, ela não quer andar. Por que ela não quer andar? O que está fazendo a dificuldade dela de andar? Qual é o sentimento que ela tem? Às vezes ela está com medo de dar um passo adiante. Cris, a minha mãe, no ano passado, eu estou lembrando agora que você está falando de andar, e lógico que eu lembro dos pés. A minha mãe, ela, ano passado, teve uma fissura, sem bater nada. Aí, o que eu pensei? Eu estava até viajando, soube pela minha irmã, e você sabe que eu pensei, bom, mamãe, pela idade, pode ser uma osteoporose e tal, porque ela não deu topada nem nada. Você sabe o que o médico falou? Estresse. Na mesma hora. Estresse. Estresse. E assim, você sabe o quadro da minha família, papai acamado há tanto tempo também, com bastante idade, e todo esse estresse que qualquer pessoa, em qualquer idade, imagina ela com 90 à época, se ela não ia surtir esse efeito. Mamãe fissurou o pé por estresse. Estresse. E assim, é interessante, assim, eu já tive lesão de pé, você está falando isso, do movimento, e eram momentos, Cris, que eu precisava era parar. Eu precisava aí o seu parar. corpo, o seu corpo disse, para. Eu dei topada, assim, sabe essas bobagens? Eu dei topada na cama, em casa. Fui fechar a janela, balançando o vento, puf, topei o pé na cama, quebrei, parei, pronto, tive que parar. Eu precisava parar. E aí, olha só que interessante, o corpo encontrou uma forma de fazer você parar. Ancorar. A minha mãe precisava ser tratada naquela hora. Ela estava muito dedicada ao cuidado do meu pai. Né? Então, ela assim, não deixa de ser um estresse, é um estresse você tratar uma pessoa acamada. A preocupação. Sim, muita e responsabilidade. Aí, isso aí afetou aonde? Você vê. Justamente isso. O elemento, né? E até assim, desculpa até estar falando, mas é que isso mexe tanto emocionalmente comigo, porque nesse momento a minha mãe também pôde vivenciar a compreensão da limitação física do meu pai, que já não andava há muito tempo, e que às vezes ela não tinha paciência com ele. Olha que interessante, como assim, como a vida às vezes ensina a gente, traz informações para a gente vivencia experiências até bem pesadas, foi muito pesado para minha mãe, foi duro, duro, duro. Mas naquele momento, ela compreendeu, ela teve uma outra compreensão da vivência do meu pai, que era totalmente involuntária, e ela passou a ter mais paciência, ela viveu... Ela passou a entender, Ela teve que imobilizar o pé, ficou não sei quanto tempo sem botar o pé, dependendo de outras pessoas. Ela que cuidava, ela foi cuidada. E aí, quando ela sai disto, ela tem uma outra leitura do momento. Eu estou falando isso tudo assim porque eu penso que, às vezes, as patologias são oportunidades de aprendizado, né, Cris? De aprendizado, sim, sim. Muito, muito, muito. Eu acho que quase todas as patologias, se não todas, são uma oportunidade de você aprender, de você se conhecer. Né? Eu acho que perceber, não adianta você se lamuriar. Também, né, Cris? Não só se não adianta você, não adianta você ficar se lamuriando. Ah, por que comigo? Vamos parar, pensar, né? Refletir. Tudo tem uma razão de ser no universo. Exatamente. Tudo tem uma razão de ser. E efeito escolar, eu fiz as perguntas, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, eu queria, assim, estar aberto, logicamente. Eu posso falar um negócio? Lógico. Você não perguntou uma coisa. Você perguntou assim, quem pode ser tratado? Todo mundo. Até os bichos podem ser tratados. Olha, você sabe que
eu estava, logo no início, quando a gente falou dos seres humanos, eu fiquei pensando, será que os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, né, os animais Sim, domésticos que a gente tem, sim, que são tão próximos, podem ser tratados? Porque eu sim, sei, pode. eu sei do reiki, né, Cris, que você já me falou, e eu também assisti a live com a Salete, vocês duas fizeram uma Sim, live linda, né, eu acho que em maio, enfim, uma das primeiras, foi uma das falando primeiras, é. dessa possibilidade de você aplicar reiki, né, nos Sim, bichinhos. E nos aí, bichinhos. realmente, eu não tenho animais em casa, mas lógico que Eu é tenho. uma pergunta, eu sei que você tem, como não tenho Boris, e eu conheço É, Boris, e assim, eu queria entender, isso é interessante mesmo, talvez para pessoas que estão assistindo ou sim, que venham assistir depois. o que que acontece? Por que que você trata o bichinho de floral? Principalmente, é, a gente vai falar assim de animais que estejam mais perto de nós, né? O gato e o cachorro. Não que você não possa tratar um cavalo, um passarinho, entendeu? Não que você não possa tratar. Você pode tratar todo e qualquer animal com o floral, mas eu vou falar especificamente os que estão mais perto. Que é mais perto? O que acontece? Quantos bichos que não estão abandonados por aí? Que tem medo, que Sim. são agredidos. Bicho que tem medo de fogos. Tem gente que fala assim, eu não posso viajar porque o meu cachorro tem medo de fogos. Você em adoção. Quantos bichinhos que são maltratados na rua, não é? São abandonados. Esses bichinhos a gente trata. Fora que tem o bicho que é agressivo, né? Você pode tratar um bichinho agressivo. Você pode tratar um bicho que tem medo. Você pode tratar um bicho que tem trauma, que é traumatizado por qualquer motivo, porque apanhou, porque foi abandonado, né? Aqui, ó. Olha Esse que aqui é o lindo, Boris. Boris. Para quem não conhece, é o Você está Boris. especialíssima hoje do Boris. O Boris, ele usa floral. Eu dou floral pro Boris. Por quê? Toma aqui, Ju. O Boris, ele é hiperativo. Ele melhorou, mas ainda tá faltando. E A como é que gente o Boris e outros cachorrinhos e gatinhos, enfim, eles tomam, você mistura com a água, como é que é a ingestão desse Bem, floral? você pode colocar na água, no bebedouro do animal, né? Sim. Duas, 4 gotinhas. E dependendo, né? Por exemplo, quando você tem um estoque, como é que eu vou te explicar? É aquela fórmula floral que dá início a todos os outros florais que você compra na farmácia. É a Entendeu? base. É a base. É uma das bases, porque existe a mãe, tá? A tintura mãe, que é fortíssima, que é a que vem da flor. Aí essa tintura mãe ela é diluída e aí forma o estoque. E esse estoque vai para as farmácias e aí ela é diluída de novo. Olha só quanta diluição que um floral tem. Ela é diluída de novo e aí é aquilo que você leva para sua casa. É a diluição da diluição. Entende? E vê como ela é forte. E aí eu te pergunto, Cris, qual o grau de risco de um floral? Estou ouvindo e entendendo da importância do local da farmácia de manipulação que você manda Sim, fazer o seu sim. floral, né? Porque pode haver algum risco, não só para os bichinhos, mas para os seres humanos, numa Não, ingestão de um floral, numa não, dosagem, não, num não, não. preparo. Como eu estava falando com você, quando a pessoa chega na nossa. Né, a Cedina está falando aqui, eu pingava no pelo. Ela disse que dava na gata. Também a gente pode pingar no pelo da Que gata, na lambe, né? patinha. O gato, Lambe, normalmente, ele isso. se lambe Na todo, né? água, isso, isso. E o que acontece? Quando a pessoa chega com as suas queixas, né? Para dizer o que você. Você passa um buquê floral, uma fórmula floral.
Se dentro daquela fórmula floral, por acaso tiver alguma essência que não tem a ver com o que você precisava, aquela essência não vai fazer nenhum efeito em você. Por quê? Torno a dizer, o floral ele trabalha por ressonância, foi o que eu falei, pelo seu campo vibracional. Então, a flor que chegou para você é a mesma que você estava precisando. Se chegou uma flor que você não estava precisando, ela não vai agir. Entendeu? É isso. Simplesmente isso. Ele não vai agir. Só as flores que você precisa é que vão entrar em contato com o seu campo vibracional. Quer dizer, um floral, na verdade, não é um... Pode até ser uma flor só, mas ela pode ser uma combinação de flores? Sim, sim. Você pode dar uma flor só, né? Por exemplo, se você achar que a pessoa está ansiosa, você conversa com a pessoa, por que você está ansiosa? Não, eu estou ansiosa sim, algum problema corriqueiro que você veja que não tenha nada muito profundo daquela ansiedade. Você pode dar um floral 2 para aquela ansiedade da pessoa, você dá um cidreira para ela, entendeu? Ou você pode dar mesmo um emergencial. Entende? Não tem necessidade, se você notar que a pessoa realmente, aquela queixa da ansiedade não foi por nada que aconteceu de dramático na vida da pessoa, ou pode ser assim, não, eu estou ansiosa porque eu tenho uma prova para fazer. Sim, uma coisa pontual, né? Uma coisa pontual. Não, porque eu estou estudando muito e eu estou preocupada com aquela prova. Aí você dá um floralzinho para ela acalmar, entendeu? Agora, se você chega com queixas maiores, né? Também, às vezes é um estado de ansiedade, sim, né? Sim, aí você tem que fazer um buquê maior para dar para a pessoa, né? Sim. E em quanto tempo, Cris, como é que funciona? Você faz o atendimento e a pessoa tem que voltar? Porque eu me lembro também aí de uma experiência como homeopata e dizia assim, quando você vai a um cardiologista e não dá certo, você vai a outro cardiologista. Quando você vai ao homeopata e não dá certo, você procura um alopata. Você desiste da homeopatia. Então, assim, Isso. como é que deve, assim, e a homeopatia, talvez dentro da terapia floral, seja necessário uma persistência, um retorno, sim, um acompanhamento, não é isso? Às vezes um ajuste. Infelizmente, as pessoas procuram um terapeuta floral uma vez e às vezes não voltam, né? Porque naquele momento, aquele buquê de flores, aquela fórmula floral que você passou, ajudou ela num primeiro momento. Só que, como eu falei para você, as coisas são muito mais profundas. E a pessoa não volta. E a terapia floral é uma terapia de constância. Você tem que voltar, não é uma vez, né? Você vai ao cardiologista uma vez por ano, quem tem problema. Se você vai ao dentista, você vai ao dentista pelo menos uma vez, 2 vezes por ano. Não é verdade? Sim. Nós, mulheres, vamos ao ginecologista uma vez por ano. Mas se nós estamos com um problema, nós temos que ir todo mês. Por exemplo, quando nós engravidamos, quando a gente está grávida, a gente não tem que ir todo mês para fazer o pré-natal? Sim. E a terapia floral, ela é mais ou menos isso. A gente tem que ter um acompanhamento. Porque o que acontece? Eu passei um buquezinho para você, uma fórmula floral. No mês seguinte, você vai chegar com outras queixas. Porque aquela queixa, a primeira queixa que você trouxe, ela não existe mais. Aí a gente vai para a queixa seguinte. Vai refinando, né? Vai havendo Sim, a gente vai tratando aos poucos.
Entende? vai Até tirando você... as camadas aí, lembrei da cebola, né? Sim, Vai tirando as sim. camadas externas, que às vezes são até superficiais, no sentido da seriedade ou gravidade, e vai expondo situações em que você precisa até dar mais atenção, né? É bem É interessante. verdade. Cris, a gente está quase terminando. Eu queria Sim. pedir um minuto seu, antes de você fazer a sua despedida. Primeiro, agradecer por você ter vindo, fazer essa Obrigada a live você. maravilhosa, dar esse esclarecimento, prestar essas informações. Eu queria dizer que a Cris, tanto a Cris, Cristina, Maria Cristina Cabral, a Juliana Silva de Lucena, e a Mônica Lima retornarão às atividades presenciais, os atendimentos presenciais no Espaço.on, a partir de Sim. semana que vem, né? Com Segunda-feira, todo dia cuidado. 17 de agosto, estamos cuidando. Amanhã estaremos lá, né, Cris? Vendo mais Sim. uma vez a higiene e tudo mais, e vendo a questão troca de filtro e tal. Assim, preparando o espaço para receber as pessoas que queiram retornar aos atendimentos presenciais. E também eu queria anunciar e convidar vocês para que estejam aqui semana que vem com a mediação da Cris, assistindo a Cedina, que está aqui nos Sim. prestigiando, Minha assistindo amiga essa Cedina, live, semana que vem vai estar aqui amiga comigo. e muito parceirona lá do Espaço.on, sempre presente, já promoveu cursos Sim. no Espaço.on de Reiki, Sim. tem um curso programado, quem sabe, Cedina, se a gente voltando com todo cuidado, turmas menores, até se dá para pensar ainda para 2020, um curso que Deus até quiser. eu quero fazer formação contigo de Reiki. E a Eita! live da Cedina vai ser um tema, eu achei muito bonito, né? O título é Reflexões sobre o Perdão e o Auto-Perdão na Pandemia. E quando eu li esse título, né, eu fiquei pensando num pensamento zen budista, lembrando de um pensamento zen budista que diz assim: comece por perdoar a si mesmo. Né? Eu estou bem curiosa, bem interessada em assistir, aí eu vou estar assistindo, vou estar aqui atrás, né, ouvindo vocês e acompanhando. Agradeço de antemão a presença, a disponibilidade da Cedina de vir, da Cris sempre, né, minha querida amiga e parceira, irmã. E Cris, contigo para a gente fechar essa live. Bem, eu quero agradecer você, Denise, desde sempre, não só pela sua amizade já de tantos anos, agradecer a confiança, né, que você depositou em mim, em organizar as coisas, né, no espaço, de ter me convidado para trabalhar no espaço com você. Agradeço, né, sou imensamente agradecida a você por conta disso. E eu quero avisar o seguinte, segunda-feira, não percam as dicas bem do ser, né? Porque eu vou estar falando da prosperidade que mora de alguma maneira na nossa cozinha. Cozinha. E às vezes a cozinha comida, é tudo, né? Gente. Os elementos, comida. todos os elementos. O ar. Pois é. A prosperidade, a palavra prosperidade em chinês, né? Que o Feng Shui é chinês, tem a ver com comida, é parecido com comida. Então, Cris, gente, tome conta da sua cozinha. Convite aqui ao vivo, em público. Venha fazer uma live sobre Feng Shui. Falei certo? Tá, vou falar. Mais dicas, mais dicas. Venha fazer uma live inteira, 1 hora, só falando aí, falando tá. Eu sou arquiteta, né? Quer dizer, eu tenho muito interesse nisso e gosto muito de cuidar da casa, não só do Espaço.on, também a casa da onde eu moro. Então, fica esse convite para uma próxima live. Queridos, muito obrigada pela presença. Cris, beijo, querida, no coração. Namastê. Para você também. Namastê. Até amanhã, até amanhã. Beijo.